Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma segunda-feira. Hoje, dia 8 de julho de 2024, nós estamos aqui mais uma vez. O Senhor tem nos dado essa alegria de nós podermos estudar a palavra do Senhor. O nosso coração está alegre porque o Senhor é fiel e Ele tem nos sustentado. Eu tenho certeza que o Senhor tem sustentado a sua vida. Nós somos da Igreja Tábuas da Lei aqui na Flórida. Estamos estudando o Evangelho de João. Você que vai ouvir depois, vai assistir no YouTube. Você pode colocar o seu comentário. Se você quiser participar do nosso grupo de estudo, você é muito bem-vindo. Mande uma mensagem no YouTube que a gente inclui você. E nós estamos aqui no intuito de juntos estudarmos a palavra do Senhor num tempo onde a gente precisa aprender da palavra. Quero convidar você hoje a orar conosco antes da gente começar. Por favor, você se prepare, pega a sua Bíblia, suas anotações, seu caderno, para que você não se distraia. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome nesta noite, te agradecemos porque o Senhor é bom em todo tempo. Vivemos tempos de milagres, provisões e maravilhas. A salvação nos alcançou, a tua palavra nos alcançou. Podemos aprender, Senhor, da tua palavra, meditar, nos alegrar, ser sarados, transformados, libertos, lavados pela água da palavra, porque o Senhor faz esse milagre. Eu te agradeço. Então, visita cada um, Senhor, na sua casa, aquele que está junto conosco agora ao vivo, aquele que vai ouvir depois a gravação. Senhor, visita de uma forma extraordinária, como só o Senhor faz. O Senhor é Deus, mas é um Deus de relacionamento, um Deus profundo, um Deus de intimidade, um Deus glorioso, mas também é um Deus de mínimos detalhes. Traz a provisão para aqueles que necessitam nessa noite. Senhor, eu lhe peço, no nome de Jesus, e creio que a sua palavra transforma agora, transformou no passado e vai transformar no futuro, seja aquele que está ouvindo agora ou que vai participar depois. Eu te louvo, Senhor, tira Senhor, tudo que atrapalha da nossa mente. Que a nossa mente esteja focada nessa noite na tua palavra, aberta e disposta a receber o ensinamento e a cura no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, nós estamos em João, o evangelho do nosso querido, amado apóstolo João. Geralmente, eu acho que quase todos os estudos, quando a gente está terminando, eu sempre falo, gente, você pode mandar sua pergunta, você pode comentar, né? E nós recebemos uma pergunta, eu recebi uma pergunta ao vivo aqui de casa. Meu esposo, o presbítero Johnny, ele trouxe uma pergunta que eu tive que procurar, né, ver o que que tem por aí, o que que estão ensinando sobre isso. Na semana passada, a gente encerrou falando sobre o chamado de Filipe e Natanael. Então, eu queria ler de novo com você essa passagem. Abra aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo. Vamos ler juntos aqui, versículo 43 até o 50. Diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces?
Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. A pergunta que o presbítero trouxe para nós foi a seguinte: quando Natanael diz para o seu amigo Filipe, no versículo 46, Natanael responde assim para Filipe. Perguntou Natanael: Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? A pergunta dele foi a seguinte: por que que Natanael fez esse tipo de insinuação, né? Esse tipo de pergunta, porque pode vir alguma coisa boa de lá? Eu fui procurar, né? A gente foi caçar, fui procurar. E conforme eu fui procurando, na realidade, não tem um consenso sobre por que que ele disse isso, né? Ninguém estava na cabeça dele, então a gente não tem um consenso, mas existe algumas possibilidades. Natanael aqui, a palavra de Deus diz que Jesus diz para ele assim, olha, que ele era um verdadeiro israelita, onde não havia dolo. Então a gente entende que ele era um homem correto diante de Deus. Um homem correto e que, se ele era correto, ele seguia a lei. Mas ele responde para Filipe de uma forma muito cética, né? Meio que, pode vir alguma coisa boa de lá? E a gente comentou sobre isso muito rápido na semana passada, e o presbítero Johnny sugeriu para a gente voltar e fez essa pergunta. Então, isso é para incentivar você também a trazer suas perguntas, que pode virar um assunto aqui para a gente falar, e pode ser a dúvida de outra pessoa, como quando eu fui procurar, eu vi que isso é a dúvida de muita gente foi procurar a resposta sobre isso. A gente não sabe exatamente o que que Natanael estava pensando. Por que que ele fez essa pergunta? Essa pergunta, pode soar como um preconceito sobre a cidade ou um julgamento. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode ser um preconceito ou um julgamento. Então a gente precisa saber que cidade é essa. Por que que Natanael estaria falando dessa forma de Nazaré? O que que tem em Nazaré que Natanael agiu de forma preconceituosa, talvez, ou uma forma de julgamento, tá? Em alguns livros, você vai ver que Natanael se chama Bartolomeu, tá? Mas aqui no livro de João, ele é chamado de Natanael. Jesus, ele nasceu em Belém. Mas se ele nasceu em Belém, por que que Filipe, quando chega para Natanael, fala assim: encontramos o Messias, encontramos aquele que Moisés disse na lei, Jesus de Nazaré, e não de Belém. Afinal, Jesus nasceu em Belém. Por que que ele fala Jesus de Nazaré? Porque Jesus nasceu em Nazaré, mas ele viveu em Belém, né? Ele nasceu numa cidade e foi viver em outra. Por isso que Filipe fala Jesus de Nazaré. Aí eu fui procurar. Belém, ela pertencia a Jerusalém. Nazaré pertencia à Baixa Galileia. Eram cidades que pertenciam umas às outras. A pergunta que Natanael faz, né, pode indicar que também que não existia nenhuma profecia messiânica, não tinha nada no Antigo Testamento que dissesse nenhuma profecia de profetas do Antigo Testamento que apontasse dizendo: olha, o Messias virá de Nazaré. Não tem. Então, provavelmente também pode ser isso que trouxe esse jeito cético, essa dúvida de Filipe. Ué, eu conheço as profecias, eu conheço o que os profetas falaram sobre o Messias. E o que eles dizem que eles não falam que ele viria de Nazaré.
Não tem nenhuma coisa relacionada. Mas lembrando que a gente falou aqui no começo, que você pode anotar, Jesus, ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém. E isso cumpre uma das profecias que eram necessário cumprir para a gente crer que Jesus era o Messias. Jesus não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém. Nasce em Belém e vai morar em Nazaré. Só que quando Filipe vai identificar, ele não fala assim, olha, Jesus de Belém, ele fala Jesus de Nazaré, porque ele, não, ele ali está sabendo, dizendo de onde Jesus morava, tá? A cidade de Nazaré é o local onde Jesus passou a infância e a juventude. Então, ele nasce em Belém, por causa daquele censo que teve, aquela perseguição, que a gente relembra tudo isso na época do Natal, né? Que vai Maria grávida, Jesus, né? Fugindo e nasce em Belém, lá da hora do parto, ela nasce, a criança nasce lá, Jesus nasce lá. O que que vai acontecer? Jesus volta a viver em Nazaré, vive a sua infância e a sua juventude lá. Nazaré é uma aldeia muito pequena. Então, o que que vai acontecer? Vai aparecer uns questionamentos. Por quê? Nazaré não tem destaque nenhum, ninguém conhece, ninguém fala. Só quem vai falar mesmo, começar a mencionar de Nazaré, dessa cidade de Nazaré, é o Novo Testamento. No Antigo Testamento não tem. Você vai dizer assim, meu irmão, então a gente tem um problema. Não, a gente não tem um problema, porque Jesus nasceu em Belém, lembra? Ele foi viver em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Então a gente não tem nada que fale muito de Nazaré. Então a gente começa a perceber que Nazaré é uma cidade pequena. Eu não sei se você veio de uma cidade pequena. Eu vi de uma cidade pequena. Apesar de eu ser do Rio de Janeiro, do lugar da onde eu vi, quando eu ia trabalhar, quando eu dizia a cidade que eu morava, as pessoas falavam assim: onde fica isso? De tão pequena. Então, talvez você entenda bem o que a gente está falando aqui. A cidade de Nazaré, ela ficava numa distância de 135 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém, dependendo do caminho que a pessoa fosse tomar. Quando Maria e José partiram de Nazaré para Belém, por conta do alistamento do censo organizado pelo imperador romano, eles viajaram cerca de 140 quilômetros. Então, mais ou menos isso. Maria grávida, tá? Eles eram de Nazaré, eles vão para Belém, por causa do alistamento, e a criança nasce lá, Jesus nasce lá. Só que depois Jesus volta a viver em Nazaré. Nazaré, ela vai passar a ter uma. Como é que a gente pode falar? Eles vão começar a falar de uma forma negativa de Nazaré, tá? Nazaré, ela ficava próxima a algumas rotas comerciais, mas a reputação moral de quem morava lá, religiosa da sua população, não era muito boa. Então, isso criava, diante dos judeus, uma certa indiferença e alguns zombavam. A gente começa a entender que Nazaré não seria o local que a nossa ração escolheria para o Messias viver. Uma cidade pequena, pouca gente conhecia, não tinha uma reputação boa, nem moral e nem religiosa. Na nossa razão, a gente não escolheria um lugar desse para o Messias nascer. Mas Deus, ele faz as coisas pequenas grandes, né? Ele gosta de fazer, de trabalhar dessa forma. O que que vai acontecer? Essa avaliação negativa aí que ele tem, provavelmente é uma coisa que estava passando, que todo mundo falava, sabe? Por exemplo, posso falar do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe o que acontece no Rio de Janeiro, a violência, a Baixada Fluminense, porque é da onde eu vim, muita violência. Então, a má fama da cidade é por causa da violência. A boa fama seria a beleza do lugar? Todo mundo conhece. Então, era como se falasse assim: Nazaré, tá? Tinha uma fama ruim referente à sua população, tanto na moral da população quanto religiosa. Opa! Deus vai colocar o Messias para nascer ali? Se a gente parar para pensar, Natanael passa a ter um certo sentido que ele está pensando. Como assim? O Messias vai vir de Nazaré? Nazaré é cheio de problema. Nazaré é um local que o povo tem uma moral que não é confiável. O povo não é religioso. O Messias não vai vir de lá. E outra coisa, não tem profeta falando que o Messias viria de Nazaré. Só que o Messias nasceu em Belém e vivia em Nazaré.
Então, coisas que a gente pode imaginar, né, dentro dos dados que eu consegui colher sobre o assunto aqui. Provavelmente, Natanael fez esse tipo de questionamento por causa disso, da história da cidade, a cidade não só desfazendo de Nazaré por causa do tamanho, mas também por causa da sua reputação. Isso também seria muito provável, tá? São, são coisas que a gente não tem uma resposta direta, mas a gente pode ter uma ideia do porquê que ele vira para Filipe e fala assim: sinceramente, Nazaré? Aquele lugar lá cheio de problema? O Salvador da humanidade vai vir de lá? O Messias vai vir de lá? Não tem muito sentido. Provavelmente foi isso que ele levantou, tá? Então, respondendo do que o presbítero Johnny trouxe para nós temos algumas hipóteses. Alguns acham que pode ser porque Nazaré era muito pequena, mas eu acredito que seja mais por causa da reputação religiosa e da reputação moral do lugar. Por que que eles tinham um problema de reputação religiosa? Nazaré, essa aldeia, né, por assim dizer, um assentamento, um local pequeno, ele é como se fosse talvez uma filial de Jerusalém. Então, ao mesmo tempo que ela não tinha uma reputação boa, ela representava um pouco Jerusalém, os líderes de Jerusalém. E o povo não gostava. Aqueles que não gostavam falavam assim: como que Nazaré vai ser representante de Jerusalém da forma que é? Então, a coisa não andava bem para Nazaré, a gente pode pensar dessa forma. E por isso, talvez fosse um dos motivos que o nosso querido apóstolo Natanael faz essa pergunta: pode vir alguma coisa boa de uma cidade com tantos problemas? Pode vir alguma coisa boa de uma família com tantos problemas? Pode vir alguma coisa boa da sua cidade pequena ou da sua cidade grande? Sim, o nosso Deus transforma coisas aparentemente ruins, ou até de verdade, totalmente ruins. Talvez a situação seja muito ruim, a cidade esteja num problema muito grande, a sua família esteja toda desorientada, toda quebrada. O nosso Deus é capaz de fazer brotar a salvação ali através de Jesus Cristo, que Ele é o Salvador das nossas almas. Então, a gente passa a entender que Nazaré seria realmente o local menos provável para Deus escolher para o seu filho nascer, né? Era totalmente fora do esperado. Então, nós estamos aqui, vamos iniciar agora o capítulo 2 do Evangelho de João. Vai lá na sua Bíblia, nós vamos ler capítulo 2 do Evangelho de João. Nós vamos entrar aqui no primeiro milagre de Jesus. Versículo 1 até o versículo 11. Diz o seguinte: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Versículo 8. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora.
Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia! Esse aqui é o primeiro milagre de Jesus no seu ministério. A gente leu do versículo 1 até o versículo 11. Nesse capítulo aqui vai começar os sinais de Jesus. O primeiro sinal que ele faz é transformar água em vinho. Você deve lembrar que uma das primeiras coisas que a gente falou foi que o Evangelho de João vai apontar sempre para Jesus, o Messias, Jesus, o Filho de Deus. Jesus, Deus, tá? A divindade de Cristo vai apontar. A gente falou que ou crê ou não crê, ok? O que vai acontecer aqui? O Evangelho de João, ele não vai falar todos os milagres que Jesus realizou, até porque ele mesmo diz que não caberiam no livro, e nem vai falar sobre os milagres todos os milagres que nos outros evangelhos você vê, como Marcos, Mateus e Lucas. Você não vai ver. Ele vai enfatizar 7 milagres que apontam para Jesus como o Messias, que é chamado de sinais. São sinais. Por quê? São milagres? São milagres. Mas são sinais que apontam que Jesus é o Messias. São milagres específicos que vão testemunhar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, tá? Ele registra nesse evangelho 7 sinais, que ele vai, são os milagres que ele vai chamar de sinais. Por que ele faz isso? Para apontar que Jesus é o Messias. Cada milagre tem essa ênfase da sua natureza messiânica, cada um deles. Aí, o que eu fiz aqui? Eu descrevi aqui os 7 que são sinais apontando, tá, para Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, como Deus, a divindade de Jesus. O primeiro é esse que a gente leu aqui. Capítulo 2, o versículo 6 e o 10, que fala que Jesus transforma a água em vinho. O interessante é que Jesus transforma a água em vinho, mas ele transforma a água em vinho não só um copo d'água, e nem meio copo d'água, como está esse aqui. Ele vai transformar uma grande quantidade de água em vinho. Quer ver? Olha. Versículo 6 fala assim: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Então, Jesus transformou em torno de 120 litros de água em 120 litros de vinho. Desculpe. Chama a nossa atenção não apenas transformar a água em vinho, mas a grande quantidade que foi transformada. Foi assim algo em abundância, né? Em grande quantidade. Outro ponto que aponta para Jesus como Messias, como Deus, é quando ele fala que ele levantará o templo em 3 dias, que ele destruirá e levantará o templo em 3 dias. Versículo 19 e 20 do capítulo 2, vamos ver se é aqui. Sim, no mesmo capítulo que você está, 2, versículo 19 e o 20 diz assim, olha, Jesus lhe respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Esse templo que o Senhor Jesus está falando ali, né, ele está se referindo a ele mesmo, ele é o templo. Como fala lá nos profetas do Antigo Testamento, né? Que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A segunda casa, o segundo templo, não é a construção que foi feita ali em Roma. O segundo templo é o próprio Jesus Cristo. Ele fala sobre ele mesmo. E o povo ali fica, como assim? Levou 40 e poucos anos, como que você em 3 dias vai
levantar? Me manda onde você está tirando que é Jesus. No versículo seguinte, o 21, fala assim: olha, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então era necessário que se levantasse um templo espiritual. O terceiro sinal, a cura a longa distância do filho do oficial do rei. Jesus cura o filho do oficial do rei a longa distância. Ele está onde ele está e diz para o oficial do rei: olha, o seu filho está curado. Vamos lá, capítulo 4, versículo 47. Do mesmo livro de João, né? Porque esses 7 aqui a gente está falando do Evangelho de João, então você não vai trocar de livro, tá? A gente vai manter aqui por enquanto. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 47. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem, desculpem, sinais e maravilhas, nunca crerão. Olha, sinais, tá vendo? 49. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. 50. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Os sinais que Jesus faz traz sempre fé às pessoas em crer que ele é o Messias. Esses sinais que são falados aqui no Evangelho de João, tá? O quarto sinal, cura do paralítico inválido por 38 anos. Capítulo 5, do versículo 5 até o 8. Está lá na sua Bíblia para você não dormir. Vamos lá. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. O cara estava paralítico há 38 anos, né? E o Senhor o cura. O quinto, a abundância de alimentos que Jesus forneceu. Capítulo 6, versículo 13. Diz o seguinte: então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Jesus multiplica, faz a primeira multiplicação de pães e peixes aqui. Além de multiplicar, ainda sobra. E o que sobra, eles recolhem. Olha a grande quantidade, como a gente viu lá quando Jesus transforma a água em vinho. Outro, sexto, a cegueira congênita do homem. Capítulo 9, versículo 1 até o 2. Curar cegos, ressuscitar mortos, curar paralíticos, era coisa prometida pelos profetas que o Messias teria que fazer. Jesus precisava fazer esses sinais para que as pessoas pudessem crer, porque elas estavam esperando, e também porque o nosso Deus não mente. Ele disse que ia ser dessa forma, a profecia precisava se cumprir. Vamos lá, capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima,
quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele repete, olha aqui, Jesus repete o que a gente viu lá no capítulo 1, lembra? Que João fala que ele era a luz, que Jesus é a luz, e os seus não o receberam? Versículo 6: Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia, glória a Jesus. E o sétimo, ele tinha que ressuscitar mortos. Porque profeta do Antigo Testamento ressuscitou mortos até depois de morto, né? Tem um profeta que é jogado um corpo dentro da cova, onde tem o resto dos ossos dele, e aquele corpo morto é lançado ali e ele ressuscita. E Eliseu, a cova onde estava enterrado Eliseu, tinha os ossos de Eliseu. Ele joga um corpo ali e aquela pessoa cai dentro daquela cova, em cima dos ossos de Eliseu e ressuscita. Então, gente, o cara é Messias, então ele tem que ressuscitar mortos. Capítulo 11, do mesmo livro onde você está, versículo 17. Diz: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Pula lá para o 39. Jesus diz: Tirem a pedra, disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Olha, o sinal para que o povo cresça. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então Jesus ressuscita Lázaro. São sinais que João faz questão de colocar para apontar a divindade de Jesus. Volta lá para João capítulo 2. Eita, aqui. Volta lá para João capítulo 2. Diz aqui que no terceiro dia Jesus foi a uma festa de casamento. É interessante a gente perceber que Jesus está também no meio das festas, das celebrações. Existem pessoas que às vezes esquecem, se envolve na festa, esquecem às vezes até que é crente, né? Que é convertido, perde a linha. Mas o nosso Senhor Jesus, ele tem que estar convidado a participar das nossas celebrações, das nossas festas. E ele jamais ia faltar um convite de casamento, até porque o casamento é sempre comparado, sempre usado como semelhança para a igreja e Cristo. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Então ele não faltaria o casamento. Vai lá no capítulo 2, onde você está, de João. Diz que Jesus foi, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. O que a gente pode entender? Se a mãe de Jesus estava ali, era porque ela havia sido convidada. Os casamentos daquela época duravam mais ou menos uns 7 dias. Então você tinha que alimentar aquele povo por 7 dias, você tinha que estar preparado para receber aquele povo por 7 dias. Era uma festa longa. E diz aqui que Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para esse casamento. Então foi chamado para o casamento Maria, Jesus e os seus discípulos. Uma coisa que a gente pode parar para pensar aqui: cadê José? Acredita-se, e é bem provável, eu acredito que isso seja muito possível, que Jesus já tivesse falecido, porque você não vê falar mais de Jesus, de José, né? Do pai de Jesus, pai adotivo de Jesus.
Ele não está aqui na festa. Por que que chamariam Maria, chamariam José, os discípulos e não chamariam, quer dizer, chamariam Maria, chamariam Jesus com os discípulos, mas não chamariam José? Não tem sentido. Então acredita-se que José já havia falecido. Por conta disso, era muito certo chamarem Jesus. Por quê? Se Maria era viúva, o filho assumia a responsabilidade de cuidar da mãe. Enquanto ela tivesse o esposo cuidaria dela. O esposo falecendo, o seu filho cuidaria dela. Então Jesus estava junto com ela. E foi chamado também os seus discípulos, é o que diz aí no versículo 2. Versículo 3 fala assim: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Por que será que Maria vai procurar Jesus para dizer que não tem vinho? Mais um motivo que a gente pode entender que José havia falecido. Maria provavelmente era, claro, alguém chegada à família. Entende-se que ela provavelmente estava ajudando nos afazeres desse casamento, nas atividades, em tudo ali. Por isso que ela tomou conhecimento que não tinha vinho. Como que ela ia tomar conhecimento que não tinha vinho? Provavelmente porque ela estava ajudando. Alguém informou, ela viu que não tinha mais vinho. Lembra que a gente falou que a festa durava 7 dias, pelo menos? Então tinha que alimentar esse povo, ter vinho para todo mundo, para festejar durante esses 7 dias. Maria vai procurar Jesus e dizer: Olha, o vinho acabou. A gente muitas vezes se pergunta por que que ela foi falar com Jesus que o vinho acabou. Muita gente acredita que ela já foi dizer para Jesus que o vinho acabou, esperando dele um milagre. É possível. Mas também é possível que ela simplesmente tenha chegado até Jesus e comunicado a ele. Lembra que a gente falou que a possibilidade de Jesus cuidar de Maria, porque possivelmente José havia falecido? Então era muito natural ela chegar para Jesus e falar assim: Olha, o vinho acabou. Como é que a gente vai fazer? Como se eu chegasse com meu esposo e fosse falar para ele: A gente está numa festa, olha, a comida acabou. Estou lá ajudando, eu não sei o que que a gente vai fazer. E ele, por ser amigo dos noivos, amigo da família, ele pode, né, se levantar para ajudar. É muito natural. Isso é muito possível que tenha acontecido. Mas o que chama a atenção de muita gente é a resposta que Jesus dá para Maria. Olha aqui. Versículo 4. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Muita gente lê isso aqui e acha que Jesus está sendo meio grosseiro com Maria, né? No dia de hoje, na nossa cultura, talvez fosse. O que que eu tenho com você, mulher? Minha hora ainda não chegou, não. Na realidade, na cultura da época, não foi isso que Jesus estava fazendo. Ele estava chegando, falando com Jesus de uma forma muito com Maria, quer dizer, Jesus estava falando com Maria de uma forma muito respeitosa, tá? De muito cuidado. Chama de mulher seria senhora, uma forma de muito cuidado. Essa coisa de falar mãe, já depois de um tempo, e ela adulta, já viúva, ele provavelmente estava mostrando para Maria que daqui para frente, olha, você vai precisar olhar para mim não só como seu filho. Agora, daqui para frente, eu sou o Messias, eu sou o seu Senhor. Você vai precisar olhar para mim agora como Senhor e não como filho. Maria ia começar a ter que olhar para Jesus de uma forma diferente. E a gente percebe que ela entendeu a mensagem, porque ela responde o seguinte: façam tudo aquilo que ele vos disser. No versículo seguinte diz assim: Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Maria age com um ato de fé. Olha, tudo que Jesus mandar, vocês podem fazer. Tudo que ele disser, a coisa mais louca que ele mandar fazer, vocês façam. E ele manda fazer algo bem doido, porque o que que ele vai fazer? Ele vai pedir para que se encham as talhas grandes que se usavam para lavar os utensílios, provavelmente da festa. Então, assim,
essa água talvez não tivesse tão limpa? Provavelmente não estava. Muitos acreditam que era usado, por exemplo, você vai usando os utensílios, né? Não tinha descartável como hoje. Então, usou um prato, usou um copo, ia lá, lavava naquela água das talhas, dos vasos grandes, gigantes, galões, como você imaginar, cheios de água, e lavavam as mãos, faziam a limpeza ali. Jesus faz assim, manda que encha 6 potes de pedra ou 6 talhas. Manda encher aquilo de água até o topo. É algo assim que a gente devia parar para pensar. Jesus escolhe uma água que não está tão limpa. Jesus escolhe algo assim bem estranho. Todos ali estavam bebendo vinho há dias. O vinho estava acabando, então a gente entende que não era o começo da festa, já tinham passado dias. Muitos já não estavam muito bem de sã consciência, porque o vinho ele era feito do suco da uva, fermentado, criava-se álcool e você bebendo em quantidade grande ficava embriagado. O exemplo disso é Noé, né? Noé, quando sai da arca, ele planta vinha, quando ele colhe, ele faz vinho, bebe, provavelmente ele não sabia, não se sabe se ele sabia ou não, porque antes do dilúvio não se fala de Noé bebendo vinho, ele bebe aquele vinho e fica bêbado, né? Então as pessoas já não estavam assim em tanta sã consciência. E sinal que eles já estavam bebendo há dias, festejando há dias. Só que Jesus manda pegar aqueles vasos, aquelas talhas, encher de água, mais água. Eu imagino que algumas talhas deviam ter água, outras não. Jesus fala para que eles encham. E a gente vê aqui, olha o seguinte: 6. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros d'água. Gente, para Jesus transformar água em vinho, é uma reação química fora de série. Porque o componente da água não tem nada a ver com o componente do vinho. Nenhum químico ou cientista consegue transformar água em vinho. Só Jesus consegue fazer isso. E ele transforma de uma água que aparentemente não está tão pura. O nosso Jesus purifica e deixa melhor. Essa transformação da água em vinho também nos aponta para algo muito interessante do Antigo Testamento. Nos mostra quando o nosso Deus transformou a água do Nilo em sangue. O vinho, ele simboliza sangue de Cristo. O vinho aqui, ele trouxe alegria. O vinho que o Senhor fez, no final aqui, o que fala aqui que o mestre Sala, ou quem cuidava, né? É como se fosse um cerimonialista, não como os de hoje, mas alguém que estava responsável. Ele fala ali, olha, eles deixam tudo para o final, mas para o começo, assim, para quem já está, né? Mas você não faz isso, olha aqui, vamos lá. Versículo 7. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Leva lá para o cara provar para ver se está aprovado, né? Eles disse, e assim eles fizeram. Eles obedeceram a ordem que Maria deu. Olha, tudo que Jesus falar, vocês façam. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde estes vieram, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam, eles, bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Então, a gente entende que já era meio que fim de festa. As pessoas já estavam embriagadas. E Jesus, eles servem o melhor vinho. Jesus, além de transformar a água em vinho, ele transforma no melhor vinho.
Além dele pegar aquilo que aparentemente estava talvez sujo, uma água suja, fazer em grande quantidade, ele faz numa qualidade extraordinária, que a pessoa responsável por tudo isso diz: você trouxe o melhor vinho aqui no fim da festa. No versículo 11 diz: olha o sinal, este sinal miraculoso, João chama de sinal, em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nessa noite eu quero convidar você a chamar, a convidar Jesus para as suas celebrações. Quantos de nós esquecemos de Jesus nas nossas celebrações? E às vezes a celebração pode mudar e virar um problema. E se Jesus não estiver ali? E se não houver alguém cheio do vinho do Senhor para trazer a resposta, trazer a solução, dizer: olha, o Senhor pode resolver. Era uma festa de casamento, aonde o casal, a família dos noivos iam ser envergonhados se eles não suprissem as necessidades da festa até o último dia. E o Senhor Jesus estando na festa, o que aconteceu? Eles não foram envergonhados. Quando Jesus está, nós não somos envergonhados. Satanás não consegue nos envergonhar. Podemos passar por provações e situações, mas se nós confiamos na ordem do Senhor, gente, Maria só diz assim: olha, façam tudo o que ele disser para fazer. Se Jesus mandasse você fazer uma coisa bem sem sentido agora, você faria? Se o Senhor mandasse você pegar um pouco de água de chuva, não sei, algo assim que você acha que não convém, você faria? A gente começou a conversa de hoje lembrando que um dos que foram chamados a ser discípulo desdenhou, provavelmente, ou julgou a cidade de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? O Senhor escolhe coisas pequenas, coisas inesperadas, situações de, de necessidade para mostrar o seu poder. De nada valeria se ele viesse, talvez, de uma cidade muito grande, era muito esperado. Viesse com pompa, com honra. Não, Jesus nasce em Belém, vai viver em Nazaré, numa cidade onde ninguém queria nem morar, provavelmente. Talvez você esteja pensando: Jesus ninguém queria morar comigo, ninguém ia querer fazer parte da minha família. Jesus jamais faria parte da minha casa. Basta um convite. Jesus apenas foi convidado para a festa. E ele não deixou de ir a esse casamento. E quando ele chega lá, ele muda a situação. Quantas vezes você tem convidado Jesus para estar? Ele é só um visitante, um convidado? Se ele for apenas um visitante da festa que vai fazer o milagre e depois vai embora, você vai receber o milagre. Porque o nosso Deus é misericordioso. Mas eu quero dizer para você o seguinte: é possível que ele faça parte de toda a sua vida, não só de um momento de celebração, não só de uma data de casamento, não só num momento de necessidade de você ser livrado da vergonha, da falta de alguma coisa. No desespero, Senhor, socorre. Vem aqui, acabou a comida, acabou o vinho, acabou a esperança, acabou o sonho, acabou a coragem. Acabou o que parecia ser verdade, acabou. Esse Jesus, ele chega, muda, mas se nós permitirmos que ele fique, ele não será só um convidado da festa que quando a festa acabar vai embora. Ele vai permanecer na nossa vida. E ele não vai só transformar água em vinho e trazer vinho e alegria em abundância. Ele vai trazer salvação.
Jesus, quando termina a festa, ele vai embora junto com os seus discípulos, Maria vai embora. A gente não sabe como ficou aquela família, né? Se eles seguiram Jesus, a Bíblia não fala sobre eles, mas muitos de nós convidamos Jesus para um momento, um instante de milagre, um desespero, um medo de ser envergonhado, uma falta de alguma coisa, falta de alegria, falta de algo que ele precisa suprir. No momento de agonia, a gente chama Jesus, ele vem e socorre, e ele continua sendo apenas o convidado. Nessa noite, que nós possamos colocar no nosso coração que Jesus, ele não é só o convidado, ele precisa ser o dono da celebração. Jesus nos convida a sermos a noiva e ele o noivo. Aquele era o convidado da festa. Mas hoje ele é o noivo da igreja. Nós somos a noiva. E nós estamos esperando ansiosamente pelo dia em que nós festejaremos. Nós estaremos com ele nas bodas do Cordeiro. O que é bodas? Um casamento, uma festa celestial, onde nós seremos a noiva. Se você que está ouvindo hoje, por algum motivo, ainda não faz parte desse povo que é chamado de noiva, eu quero dizer para você que é hora de receber Jesus por seu Salvador. Entender que ele não é só um convidado da festa, aquele que vem e vai, basta que você permita que ele fique. Diga, chame, Senhor, eu quero te servir, eu quero ser uma noiva. E muitos que pensam que são noiva não estão agindo como tal. Muitos de nós estamos agindo apenas como o Senhor que provê, o Senhor que faz milagre, o Senhor que é o convidado especial, mas sou eu que comando, sou eu que faço. Eu sou o dono da festa. Não, Jesus é o dono da celebração. Ele decide. Ele transforma água em vinho, ele multiplica pães, ele não deixa faltar alegria, ele traz a salvação. Eu quero que nessa noite você fique no seu coração essa palavra. Que o Senhor Jesus não seja apenas o convidado da festa, mas ele seja o dono dessa celebração. No nome de Jesus. Gente, alguém quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Glória a Eu Jesus. quero, Val. Por favor, Bianca. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber o teor, antigamente, sobre o vinho. Se o vinho, naquela época, era a mesma quantidade de álcool, que eu penso que não, de hoje. Por exemplo, antes eles bebiam. Eu acho que para ficar bêbado, eu acho que tinha que ser uma quantidade muito grande, né? Porque a Bíblia em si, ela não proíbe, né? Se você, a gente, assim, não proíbe assim, em termos, tá? Em termos, né? Você vê, tem acho que é segunda Pedro que fala, segunda Pedro 2, que é para tomar um vinho, para você não ficar. Depois eu posso passar. A gente estava conversando com outra pessoa. E aí eu falei assim, gente, com certeza o teor de vinho antes não é esse teor de vinho da agora, né? Eu acho que eles aumentaram muito. Não sei se é a fermentação, não sei como é que faz um vinho. Mas eu penso que naquela época você podia tomar uma taça de vinho. Eu penso assim, tinha problema com álcool, que não, né? Porque Né? tomava um, já saía cambaleando. Mas eu penso assim, gostaria de saber se teria que ser um estudo mais profundo sobre o teor de álcool. Tentei achar na internet e não consegui, de antes para o hoje. E gostaria de saber. O teor de álcool que havia antes para hoje, eu não tenho como te dizer exatamente. Mas que o vinho tinha algum teor de álcool, ele tinha por causa da fermentação. Aham, A palavra do Senhor diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do que Espírito alegria. Santo, É, né? A palavra de aham, Deus fala assim. Então, havia algum teor de álcool, sim. Então, né, aham. Eu acho que era mais puro também, né? ele era muito mais puro, ele não O tinha vinho, conservantes, não é, tinha aquele tempo muito longo de fermentação que tem hoje.
mas que havia algum teor de álcool, isso havia Tinha, exatamente né? porque a palavra mesmo alerta: olha, não se embriaguem, mas se encham do Espírito Santo. Sim, Então, a palavra está dizendo: olha, vigia com o que você anda bebendo, né? De que é forma que você verdade. está agindo, porque você se embriaga, mas não se enche do Espírito Santo. E hoje nós entendemos que é melhor nós nos enchermos, nos embriagarmos do Espírito Isso. Santo num tempo onde nós temos Amém. esse acesso, né? O Espírito Aham. Santo nos enche, então a gente não Será que necessita servia, será que o dessa vinho alegria. servia para medicina, medicina também? Tem uma, se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala a Timóteo tomar É um isso aí, lá em um pouco Timóteo de 5, vinho, porque ele estava 5:23. com dor no estômago. Ele estava com Aham. problema no estômago, então fala para ele tomar um pouco de vinho, que era provavelmente era a medicação que eles tinham acesso. Hoje a gente tem Uhum. outras medicações, né? A gente não É. sabe se esse vinho que o apóstolo Paulo falou para Timóteo tomar era um vinho Um- específico, Ou um suco de se uva, né? era um suco de uva, se tinha alguma É. mistura com alguma outra coisa, mas que Aham. Timóteo estava com algum problema no estômago e o apóstolo Paulo fala para ele tomar. Isso. Nós entendemos hoje que exatamente pela sociedade ter cada vez mais, como fala a palavra, né? Por aumentar a iniquidade, o amor esfria, Aham. quanto mais espaço a gente dá, Isso. pior fica, né? Hoje a Não, gente com certeza. uma taça de vinho. E outra coisa, assim, a ciência sempre, eu via muito falar que a ciência sempre fala assim, você toma uma taça de vinho todo dia faz bem para sua saúde, para o coração e tal, Uhum. mas agora se descobriu que o suco de uva puro, ele tem a mesma qualidade. A diferença Sim. é que ele não tem o álcool. Não tem um álcool que é muito mais saudável, né? Muito mais saudável e não vai ter o risco. Mas também, se a pessoa é diabética, ela também não pode tomar suco de uva por causa do alto teor de Aham. açúcar que a uva tem. Aham. Então, Ô, assim, é desnecessário tomar algo com álcool, depois Deus até mostra é. que o próprio suco de uva tem a mesma qualidade, a mesma Pode ser mesmo. saúde, né? Pode ser, porque também lá em Provérbios 31 fala sobre a bebida fermentada, né? Então, é A que fica. tendência é trazer problemas, né? Uma bebida fermentada, uma bebida com álcool, É, vai trazer problemas. Então, a gente... não, porque são tantas coisas na Bíblia falando sobre o vinho, igual esse do Timóteo, né? Pode ter sido, eu penso que seria um vinho, um suco mais puro, mais assim, né? Sim. Esse vinho que A, Jesus transformou, esse vinho, com certeza era um vinho com álcool, porque foi falado lá. Antes, o pessoal serve primeiro o bom, depois o ruim. E aí foi servido o ruim, o último considerou como bom, que foi quando foi que Jesus fez, o né? que Jesus fez, Então, é uma coisa que você fica pensando assim, né? O vinho que Jesus transformou, a gente não sabe se tinha álcool ou não, mas a gente sabe que era o melhor, né? Talvez o melhor fosse Aham. álcool, a gente não tem como saber. É. Ô, Val, aqui no 31, Provérbios Sim. 31, fala assim, ó, dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembre da sua infelicidade. Menina, isso aqui não pode cair na mão de qualquer pessoa errada, não. Fala a verdade. Tem que ter cuidado, né? Tem que ler o contexto e entender a época, tudo que A estava sendo interpretação, feito. né? Tem que entender o É isso aí. contexto. Amém. Quando a Glória a gente vai Deus. estudar a palavra, lembra que a gente sempre tem visto, né? O contexto, a época, a história, Isso, o povo. E a concordo. mudança da Aleluia. humanidade até agora. Hoje, se a gente pegar uma bebida fermentada, a quantidade de facilidade que tem, a gente É. abre uma porta, a gente abre uma porteira para Satanás entrar, né? Misericórdia, Jesus. E cria um Aleluia. altar dentro de casa. Quantos tem um altar dentro de casa, né? Tem um bar que vira um altar Hum. ali e os demônios Hum. fazem o que quer. Então, Deus tem poder. a gente podendo, a gente entendendo que é um caminho perigoso, é melhor não traçar Sim. esse caminho.
Amém. Glória a Deus. Se o Aleluia. suco de uva tem a qualidade que o vinho teria para a saúde, por que que a gente vai, né, Né? brincar com fogo, como dizem? A gente escutava, eu escutava muito isso quando era criança, vai brincar Cutucar. com fogo, né? Tá Isso. tendo que estar Cutucar a onça quieto, com vara curta. Aleluia. desnecessário, né? A palavra Amém. de Deus fala que não embriagueis com vinho, mas encheis do Espírito Santo. A tendência, pensa, um negócio como o suco de uva que é docinho. Você toma um pouco, É, daqui a pouco. Que tenho o organismo limpo para álcool, se eu tomar uma taça de vinho, eu atropelo o fogão, é verdade. né? Amém, amém. Obrigada, Tô amada. limpinha, então eu vou atropelar o fogão. Glória É a melhor Deus. evitar, né? É bem melhor. Amém. 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 Mais alguém, gente? Só aproveitando uma coisa, que quando vocês falaram aí do contexto, aí veio algo assim que eu tinha ficado pensando, né, quando você estava falando. Deus e Jesus fez dois milagres, até quando você citou lá sobre transformar o rio Nilo em sangue. E aí, para você ver o contexto, a circunstância. Naquele momento ali que Deus, Jesus transformou a água em vinho, ali o que que trouxe? Trouxe honra, né? Trouxe alegria, né? Porque o vinho não acabou. Então, assim, suponho que os noivos, né, ficaram, né, muito ali, né, satisfeitos, honrados, né? Que aquele período de festa todo ali foi com muita fartura. Mas, de contrapartida, quando Deus fez o milagre lá no Rio Nilo, que transformou, né, toda aquela água em sangue, já trouxe outro, porque era outro contexto, então trouxe dor, né? Trouxe tristeza, porque ali era algo assim que fosse uma correção, né? Era Deus ali chamando o faraó com arrependimento. Então, assim, milagres, eles têm sempre um propósito, né? Eles Sim, não ficam sem um propósito. E às vezes também o milagre ele pode ser manifestado de maneira assim para correção, que às vezes a gente só vê o milagre quando é coisa boa, né? Mas ali foi um milagre, foi relacionado à correção, claro que teve a coisa boa que o povo foi favorecido, né? Graças a todos os milagres que Deus fez lá, né? O faraó liberou o povo para ir embora, mas eu digo assim que a cada milagre, esses 7 milagres que nós vamos ver, todos tinham um propósito, todos, né? Claro, Jesus, ele estava ali sendo comprovado que ele era o Messias, mas eu falo assim, existia sim um propósito, né? Aqui foi trazido honra e alegria, mas nos próximos, né? Eu tô doida querendo ver os outros 6 milagres. amém, glória a Deus. É verdade, lá no Rio Nilo a coisa foi muita morte, né? Por causa de desobediência e de coração duro, de falta de arrependimento. E não deixou de ser um milagre. Quando a gente estudou as pragas lá no Êxodo, a gente até chamou de milagre, porque foram milagres que aconteceram. E como a diaconisa Fabiana colocou a esse ponto muito importante, são, às vezes, os milagres podem acontecer para correção da gente, né? E a gente ter esse entendimento e ter o arrependimento para que o Senhor entre com um novo milagre, nos livrando dessa correção, no nome de Jesus. Gente, vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Pode orar, Fabiana, agradecendo, por favor? Amém. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia, Jesus. Pai, entramos na tua presença, Jesus. Senhor, e eu peço a ti, Pai, que Aleluia. nada que nós aprendemos, ó Deus, nós venhamos perder. Que nada, Senhor, se perca, que nada venha a ser, Senhor, colocado de maneira, Pai, que nós não venhamos ter uso, mas que nós venhamos usar. Que nós venhamos, ó Pai, cada vez mais nos apaixonar, Pai, pelo Evangelho de João, cada vez mais, ó Pai, estarmos fiéis aqui, Senhor Jesus, nesse ensino que tem aberto tantas portas. E, Senhor, que cada milagre, ó Pai, que vai ser aqui relatado, explicado, ensinado, que nós venhamos ver, Pai, Senhor, um propósito e que venhamos assim, Senhor, também gerar milagres. Vivemos tempos, ó Pai, aonde, ó Deus, nós temos pregado, participado da campanha no domingo de milagres, Senhor, nas terças-feiras, Senhor, nas segundas-feiras, Pai, tudo, Senhor, tem vindo, Senhor, unido ao mesmo propósito.
Então, Senhor, tudo que é do Senhor não tem coincidência. Aqueles filhos, ó Deus, que venceram o cansaço, que venceram, Pai, todos os obstáculos para estar aqui, ouvindo essa ministração, essa palavra, todos aqueles que vão acessar, Deus, após, que vão, Senhor, acessar esse canal, Pai, acessar essas gravações. Senhor, ajuda os teus filhos a entender como, ó Pai, ler a tua palavra, como praticar, como obedecer, como renunciar a todas as coisas que são impedimento, Pai, para que nós verdadeiramente venhamos crer naquilo que nós estamos aprendendo. Eu agradeço pela vida da tua filha, Senhor, que tem destrinchado essa palavra, que tem, Senhor, falado essa palavra de uma maneira tão simples, que tem, Senhor, trazido ao entendimento, Pai, e que o Senhor venha abençoar ela cada vez mais, que o Senhor cada vez mais venha ampliar a memória dela, a didática dela, e venha encher ela com o teu Espírito Santo. Profetizo, Pai, sobre a vida da tua filha, e cada vez mais o Senhor vai trazer algo novo, um vinho novo, Pai, sobre a vida dela, e que ela venha, Senhor Jesus, sempre trazer novidades celestiais. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, diaconisa Fabiana, o Márcio, diaconisa Célia, a Elisete, louvado seja o nome do Senhor, a Bianca, a pastora Val, pastor Josué, a Janaína, Otávio, missionária Tereza, o Anderson, Deus abençoe você, Clarice também, Deus abençoe vocês no Brasil, a diaconisa Nayana, pastora Rose, presbítero Dionis, a Ana, que estava aqui agora há pouco. Gente, Deus renove as forças de vocês até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus, um bom descanso.